Olá pessoal, vamos então à nossa segunda aula de auditoria, ok? Iniciaremos então falando essa aula sobre o sistema de controle de qualidade e função da equipe de trabalho, ok? Então toda firma de auditoria, não é? Ela vai ter que manter um controle de qualidade, um sistema de controle de qualidade para avaliar, não é, os serviços que estão sendo realizados, os relatórios, né, se tudo está conforme a lei, enfim. Todo esse programa de qualidade, não é, ele tem que ser elaborado aí de acordo com as normas profissionais e técnicas e exigências legais. E também verificar se todos os relatórios emitidos pelos auditores, né, estão apropriados, né, estão de acordo com as leis, com as normas brasileiras aí, né, de contabilidade, ok? Normas brasileiras contábeis, as NBCs, tá bem? A responsabilidade da liderança da firma pela qualidade nos trabalhos de auditoria. Então, a firma, né, de auditoria, a empresa contratada por alguma outra para fazer o processo de auditoria, ela tem lá a sua liderança e os seus líderes são responsáveis por manter, não é, aquilo que está no contrato, estabelecer aquilo que está no contrato na forma como foi negociado, né? A questão de horas, o prazo, a quantidade de pessoas envolvidas, né? A capacidade de todas essas pessoas para a realização da contabilidade, da auditoria, não é? Na área contábil e também aquelas operacionais, enfim. Essa responsabilidade é grande e ela tem que ser atribuída à liderança da firma, que vai estabelecer aí todos esses padrões juntos aos auditores, perfeito? O sócio encarregado, né, dessas empresas, ele também tem que ter independência, ok? Uma vez que ele vai auditar, né, ele vai acompanhar todo o trabalho, ele será responsável pela realização, né, de todos o trabalho e de alocação de todos os recursos da empresa, né, da firma de auditoria, ele tem que ter independência total, né, com relação à empresa que está sendo auditada, né, de todas as formas, ok? Esse termo independência, ele aparecerá em muitos assuntos e vamos abordar ele com mais detalhes mais adiante, ok? A avaliação da carteira de clientes. Então, esse controle de qualidade, ele também servirá para avaliar a carteira. Se você tem a quantidade de clientes que tem, o tipo de serviços que você realiza, para você saber se você tem gente suficiente, se esse pessoal, né, essa equipe de auditoria, no geral, ela precisa ser treinada, ela precisa ser mais capacitada. Então, a avaliação da carteira de clientes também é algo constante, não é? É algo que tem que fazer parte desse programa de qualidade, de forma que o auditor, a firma, ela mantenha uma equipe de profissional com capacidade técnica, com independência e com número suficiente, né, em função da quantidade de horas que cada cliente possa exigir, em função da complexidade da auditoria contábil, ok? Porque algumas empresas possuem mais complexidade do que outras, devido ao mercado, não é? Devido ao produto, devido ao serviço, às suas próprias características, não é? De empresa, não é? Empresas de seguro, empresas de instituições financeiras, não é? Metalúrgicas e comércio, indústria, enfim. Cada empresa tem uma complexidade e exige uma quantidade de profissionais, horas de trabalho, capacitação diferente umas das outras, perfeito? E os requisitos éticos relacionados à auditoria de demonstrações contábeis? De forma geral, não é? Quais são esses requisitos? Nós temos aí, o auditor ele tem que manter a integridade, não é isso? Tem que manter também a objetividade para a realização de todos os trabalhos de auditoria, a competência, que nós já falamos bastante, e o zelo profissional, não é? Tomar muito cuidado com aquilo que ele está lidando, não é? Às vezes o futuro de uma empresa depende daquele trabalho bem feito, às vezes não, né? Quase sempre. A confidencialidade, não é? Conforme já falamos bastante do sigilo,
e o comportamento, a conduta profissional dele, não é? Tem que ser muito profissional e bastante concentrado naquilo que ele está fazendo. Tem que ter a independência profissional. Já falamos bastante da independência, ela é fundamental, ok? Para você conseguir aí ter a sua opinião, né, de forma independente, você precisa ter isso de forma traduzida, não é assim, não só ser independente, como parecer, não é? Você tem que manter essa total independência para conseguir fazer aí uma avaliação justa e dar uma opinião eficaz, ok? As evidências de auditoria é tudo aquilo que um auditor vai, durante o processo de auditoria, armazenando, não é? Sejam informações, relatórios produzidos por ele ou produzidos pela própria empresa auditada, né? Pelos funcionários dessa empresa auditada, sejam informações de reuniões, de atas, sejam informações obtidas através do próprio Sistema Geral de Controle, não é? Um sistema, um ERP, né? que controla as informações da empresa, seja informações obtidas de fornecedores, de clientes, tudo isso são evidências de auditoria, ok? E os procedimentos de auditoria? Os procedimentos de auditoria serão as técnicas que serão aplicadas, ok? Todas as técnicas que um auditor disporá durante a sua auditoria, durante os seus trabalhos, ok? Vamos ver se conseguimos abordar esses temas com um pouco mais de detalhes aqui no texto. Então, quando falamos lá do sistema de controle de qualidade, não é? Ele tem que ter lá, toda empresa terá que ter um programa de qualidade baseado nas normas técnicas e profissionais, não é? Ver se todo o pessoal cumpre as normas técnicas, se os relatórios, né, eles são apropriados, quando os relatórios de auditoria, ok? Com qual objetivo? Né? O objetivo de que todas as normas sejam aplicadas, né? E que os relatórios sejam apropriados às circunstâncias, conforme falamos a diferença aí de várias empresas, não é? A responsabilidade da liderança, então, né, do sócio encarregado, ele tem que ter total independência para obter informações, né, que possam ser ameaças à independência, ele tem que avaliar essas informações, se elas trazem uma real ameaça total à independência da firma de auditoria, e tomar as medidas apropriadas para reduzir ou até mesmo retirar-se, né, do serviço, sair do trabalho porque eles não conseguem ter independência por algum motivo, ok? A avaliação da carteira de clientes, conforme falamos aí, né, o controle de qualidade, inclui essa avaliação permanente, né, para ver se tem capacidade de atendimento, né, o grau de independência, a integridade dos administradores também do cliente, né, de todos os seus clientes. Tudo isso, né, será feito por escrito, conforme falamos, tudo isso tem que ser armazenado. São todas informações que nós já falamos que na auditoria, tudo que fazemos, ela tem que ser formal, ok? Capacidade de atendimento, né, as horas disponíveis com a equipe disponível, tem que medir isso, né, durante na avaliação de controle de qualidade, toda a independência da equipe técnica, não só do sócio encarregado, não é? Se há alguma evidência, né, que a administração não tomou algumas medidas, né, que podem comprometer o trabalho do próprio auditor, não é? Escondeu algum documento, alguma coisa que o valha, então tudo isso tem que ser avaliado, não é? O auditor independente também deve avaliar a necessidade de rodízio dos auditores, não é, responsáveis, além daquele prazo legal que nós falamos, de 5 anos, no máximo, né, liderando uma equipe, retornando após. Outros auditores também, né, retornando após 3 anos, outros auditores também precisam fazer rodízios, né, que mesmo que não sejam os líderes de equipe. Isso tudo faz resguardar, né, faz com que tenhamos aí uma concentração melhor sobre
esse processo de independência, não é, para a realização de todos os serviços. E nós falamos aí então dos requisitos éticos relacionados à auditoria: integridade, objetividade, competência e zelo profissional, não é? A confidencialidade, o comportamento, conduta profissional, não é? Você não só tem que ser honesto, como parecer honesto, ok? Isso é fundamental, tá bem? Então, o código de ética aí do profissional, né, de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, ele tem que ser implantado, né? Ele tem que ser seguido na relação entre empresas de auditoria e as empresas que os contratam, tá bem? Muito bem. Vamos dar continuidade aqui, então, indo para o nosso próximo assunto, tá bem? Então, vamos aqui fazer um apanhado do que vimos até agora e dar aí uma base para o que iremos discutir nas próximas aulas, inclusive, tá? Muito bem, então aqui, normas de auditoria e de competência técnica profissional, falamos aí bastante sobre NPCs, sobre comportamento técnico e profissional, comportamento de independência, não é? de confidencialidade, de sigilo, ok? As responsabilidades do auditor na execução dos trabalhos, não é? O auditor, ele tem que emitir a sua opinião, ele tem que avaliar os sistemas, não é isso? E o auditor deve aplicar o máximo de cuidado e zelo na realização dos trabalhos e na exposição de suas conclusões, principalmente ao opinar sobre as demonstrações contábeis, né? Deve ser totalmente imparcial, ok? Então, como nós falamos, né, a auditoria, nós temos aí a auditoria interna, a auditoria externa e também a auditoria de perícia, né, perícia contábil. Os conceitos de auditoria interna e externa. O auditor interno, ele normalmente é contratado pela empresa, né? Ele tem uma autonomia de trabalho e ele vai falar aí, ele vai auditar o sistema geral de controles internos, né? Verificar se não há nenhum tipo de não aderência aos processos, né? Verificar se há algum tipo de conflito, né? De processos e de pessoas relacionadas a esses processos, ok? Já o auditor externo não é? Ele tem total independência, ele, né, não só possui autonomia, ele tem independência. E ele não avalia o sistema de controle interno da empresa. Ele avalia o sistema contábil da empresa, os relatórios financeiros, não é? Ele avalia toda a parte legal, ele avalia se a contabilidade da empresa está seguindo as NBCs, não é? E ele faz isso observando, né, também as NBCs profissionais e técnicas, perfeito? Então, a auditoria interna, ela tem aí a função, basicamente, de melhorar os processos da empresa, não é isso? De garantir confiabilidade dentro da própria empresa para os administradores de que todos os trabalhos realizados na empresa, eles estão em conformidade àquilo que o mercado exige, que exige, não é? Que os sócios exigem, né? Os acionistas, enfim. É um controle bastante apurado do ponto de vista de administração geral, ok? As normas relativas ao relatório, né, do auditor interno. Então, o auditor interno, ele vai também apenas apresentar os seus relatórios por escrito, quando for solicitado por escrito pelos administradores, e apresentar ao conselho, né, ou a outros, ou a terceiros, até mesmo a auditores externos, apenas quando for solicitado por escrito e documentado, ok? E o auditor interno também, ele vai controlar, não é assim, ter esse sigilo profissional, ele vai ter que ter também muito cuidado, não é, com a sua competência técnico-profissional também, ok? Realizar os exames, fazer os cursos, participar das palestras, enfim, para se manter atualizado e com competência suficiente
para evoluir também, não é? Porque todo o sistema gerencial de controle de empresas, ele evolui, não é? Por quê? Porque o governo pode ter aí novas maneiras, né? As leis também evoluem, elas são auditadas também, elas são mudadas, né? Alteradas constantemente, então todos os auditores internos têm que ter essa capacidade de evolução, e para isso manter essa competência técnico-profissional é fundamental. E toda aquela autonomia profissional que nós falamos, né? Mesmo o auditor interno sendo um empregado, não é? Um contratado da empresa, ele tem que manter um distanciamento do dia a dia, das ordens diretas, mantendo uma autonomia para que ele possa realizar o trabalho dele de uma forma imparcial, ok? Então, a responsabilidade do auditor interno na execução dos trabalhos, ela sempre que ele verifica, não é, que há algum ponto de atenção, algum erro, alguma fraude, ele imediatamente tem que comunicar isso, não é, aos gestores da empresa, aos administradores, ao conselho, enfim, a quem ele se reporta, ok? Para que esses administradores tomem as providências necessárias e coloquem a empresa novamente no rumo, né, daquilo que as leis permitem, não é? Ou retirem aquilo que as leis não permitem, fazendo com que a empresa fique novamente dentro, né, seguindo as normas contábeis e as leis, perfeito? E o relacionamento com profissionais de outras áreas. Todos os auditores, tanto interno quanto externo, eles terão aí esse relacionamento, não é, direto com profissionais de diversas áreas da empresa. Ele terá que solicitar informações, ele se manterá sempre presente para entender os processos, entender as aprovações, não é? As alçadas, né? Até onde cada um que estão inseridos dentro dos processos podem ou não podem tomar decisões, ok? E baseadas em quê, né? Baseadas em que tipo de processos essas decisões são tomadas. O dever do sigilo, né, também do auditor interno, não é? Esse sigilo é total, não é? Quando falamos do auditor externo e também do interno, sigilo com pessoas do seu relacionamento pessoal, profissional, não é isso? E somente fornecer informações quando lhe for solicitadas por escrito com aprovação daqueles que são responsáveis pela gestão da empresa, ok? E no caso dos externos, somente por aqueles que são responsáveis aí pelos conselhos, né, de contabilidade, tanto regional quanto federal. Cooperação com o auditor independente. O auditor interno, ele vai cooperar, obviamente, com o auditor externo, não é? Mas esse também terá que solicitar por escrito à administração da empresa, que por sua vez solicitará ao auditor interno que forneça o seu material como base para o auditor externo começar os seus trabalhos, né? Ter mais uma evidência de auditoria aí também, tá bem? A independência, não é? Que nós falamos aí que ela é muito mais voltada para o auditor externo, não é isso? É aquela independência total. Ele tem que ter independência para a realização dos seus trabalhos. Para isso, assim, ele não pode ser sócio daquela empresa, né? Ele não pode ter interesses comerciais com aquela empresa de outros, né? Não pode ter parentes ali trabalhando que possam implicar nas suas decisões, perfeito? Então, tudo isso faz parte. E toda essa equipe de auditoria, não é? Ela também terá que seguir isso, não é? Se ela tem algum ativo da empresa ali, mais de, por exemplo, 5% de participação na empresa, né? Seja em ações, ela terá que vender, não é? Se for realizar aquela auditoria, não é? Ou se declarar ali que não pode, né, realizar aquela auditoria por ter algum vínculo, seja ele comercial, seja ele um vínculo pessoal, né, de parentesco com alguém da empresa, principalmente se for alguém da gestão da empresa, ok? A perda da independência, né, ela vai ocorrer
quando houver esse tipo de relacionamento, não é? E se não alienar esses bens, né? Ou alienar a participação, né? Vender os bens, a participação, se declarar aí não competente para aquele trabalho, enfim, não é? E a rotação dos líderes, conforme nós falamos aí da equipe de auditoria, não é? Aquela rotação que você tem que fazer não só dos líderes, né, ficando liderando aí no máximo 5 anos, não é? Como também retornando após 3 anos, como também da equipe, né, de alguns auditores que fazem parte da equipe, que precisam também ter aí uma rotatividade para garantir a independência da empresa, não é? Garantir qualquer tipo de vício aí seja extraído, ok? Então vamos lá, como nós estamos falando aqui, falamos bastante, vamos verificar no texto, não é, se abordamos tudo aquilo que é importante. Conceitos de auditoria interna e externa, conforme falamos aí, não é? Você tem que verificar se não existe nenhum tipo de vínculo ou subordinação à empresa auditada, não é isso? No auditor externo, ele tem que ser independente, né? Totalmente, não é? O auditor interno, ele tem autonomia para trabalhar, não é? Qualquer tipo de profissional ou empresa que possui vínculo ou subordinação, uma avaliação sistemática do seu sistema de controle interno, ok? Então, naqueles processos de controle de qualidade, verificaremos, né, assim, todos os vínculos que todos os auditores possuem, não é? E todos os bens também que eles possuem, com que empresas eles estão relacionados, ok? Para garantir essa independência. A auditoria interna, não é? Ela vai procurar aí a integridade, a adequação, a eficácia, a eficiência e a economicidade, não é? São controles que dão produto, né? Controles não são controles mais caros que o processo. Essa economicidade é isso, não é? Dos próprios processos, do sistema de informação e dos clientes internos integrados. Então, essa é a função da auditoria interna, cuidar do sistema interno de controle da empresa, sistema gerencial de controle interno, ok? E tem por fim a finalidade, não é? Agregar valor, né, ao resultado da empresa, né? Aperfeiçoando processos, gestão de controles internos, não conformidades, todas apresentadas nos seus relatórios, não é isso? E as normas relativas, né, ao auditor interno, todas as suas conclusões e recomendações e providências, né, sempre com muita objetividade e imparcialidade. O relatório de auditoria interna, então, ele também terá que ser bastante objetivo, né, e de acordo com a extensão dos trabalhos, vai adotar uma metodologia adequada também, né, princípios e procedimentos de auditoria em toda a sua extensão, não é? Qualquer limitações de alcance terá que ser também abordada, né, a descrição dos fatos e evidências, os riscos associados, né, àqueles fatos e as conclusões e recomendações conforme falando, e sempre com muita confiabilidade, não é isso? A auditoria interna, ela também dará um relatório parcial, conforme falamos, sempre que ela tiver ali, ela constatar, não é, algum tipo de irregularidade, ilegalidade, não é? E passar aos administradores solicitando ali providências imediatas, não é? Então ele também, né, o auditor interno, tem que se manter aí com a competência técnica profissional em dia, não é? Fazendo seus cursos e treinamentos, terá uma autonomia profissional, não é? Ele, mesmo sendo um empregado, ele tem que ter autonomia e a responsabilidade na execução, não é? Com total cuidado, imparcialidade e zelo, supõe razoável segurança, né? Com capacidade de treinamento para realizar isso, não é? Ele estará, o auditor interno, prestando assessoria ao Conselho Fiscal, não é? Ou até mesmo a órgãos aí dentro da empresa que precisam garantir que a empresa tem confiabilidade nos seus processos, né?
principalmente aí grandes empresas, como já falamos, que são as obrigadas a serem auditadas, não é? Fará a divisão de tarefas segundo a habilitação técnica e legal dos seus participantes. Às vezes também você tem uma equipe de auditoria interna e você tem diversos auditores mais capacitados. Você às vezes tem uma empresa com muitos segmentos, né? E ela pode exigir aí um tipo de conhecimento diferenciado de alguns auditores. E para isso você também precisa ter uma equipe aí bastante heterogênea, né? Com vários perfis aí para que você possa executar todo o seu trabalho, não é? O sigilo, não é? Ele não pode passar nenhuma informação se não for solicitada, não é? Pela própria empresa de forma geral, sempre por escrito, conforme falamos, sempre de forma bastante formal, ok? E a cooperação com o auditor independente, não é? Sempre também por escrito, não é? Conforme falamos, ok? Então, independência. Falamos bastante aí de independência. Vamos deixar isso mais claro, não é? Entidade de auditoria, não é? Ela é um conjunto, é um monte de auditores, é uma firma, não é isso? Então, essa empresa, ela precisa manter a independência da equipe toda, ok? Da empresa como um todo. Essa identidade, não é? Essa entidade, ela pode ser uma rede de auditoria, não é? Vários sócios, vários auditores que participam de uma rede para realizar os trabalhos de auditoria e conseguir fazer as rotações, não é? Quando as empresas são muito pequenas, elas se associam, não é? Para fazer aí esse tipo de trabalho em empresas maiores. Entidade auditada é a empresa que será auditada, ok? E entidade relacionada são todas aquelas empresas que de alguma forma possuem algum tipo de relacionamento, não é? Por coligação ou controle, né, de alguma outra empresa, não é? Entidade com controle direto ou indireto, não é? Tem que ser verificado. Entidade com interesse financeiro direto naquela entidade. Então, se você tem uma empresa de auditoria e você tem um interesse financeiro, você não pode auditar aquela determinada empresa, né? Ou pelo menos se desfazer daquele item que faz com que você perca, né? Aí a sua independência, ok? Identidade sobre a qual a entidade auditada exerça controle direto ou indireto, não é? Então você não pode ter o controle de uma empresa e realizar a auditoria dela. Identidade, a entidade, perdão, na qual a entidade é auditada ou uma entidade está relacionada, né, tem um interesse financeiro, tem uma influência, não é, significativa, ok? Conforme falamos lá, se você tem o poder de indicar os gestores, não é, por exemplo, daquela empresa, e você é uma empresa de auditoria, você não vai poder auditar aquela empresa, ok? Entidade sob controle comum, né, ou da entidade auditada, enfim, todo esse tipo de relacionamento que a empresa auditada tem, ela tem que manter fora, né, dessas questões. Não poderá auditar empresas onde ela tenha influência, onde ela tenha controle direto, não é? Onde ela tem interesse financeiro, onde ela tenha influência significativa, né? Ou tem sob o seu controle direto, ok? E o que é equipe de auditoria, não é? São todos os profissionais que participam do trabalho, né, da auditoria, perfeito? Todas as pessoas da entidade auditada, todas as pessoas que participaram das negociações ou têm remuneração daquela entidade auditada, aquelas que dão consultoria, né, técnica, que participam ali como peritos, não é? São também consideradas da equipe de auditoria, não é? Todas as pessoas capazes de influir, né, diretamente sobre o resultado da auditoria, né? Que participam do controle de qualidade, que participam da gestão da equipe, que participam de processos, né, relacionados à auditoria. Tudo isso é definido como equipe de auditoria, ok? Então, conforme nós falamos, a independência
ela é uma independência de pensamento e postura e também aparência de independência, não é? Então, tudo isso é fundamental para que você tenha uma postura mesmo de independência, ok? Para realizar qualquer tipo de trabalho de auditoria. E a perda da independência, não é? Quando você tem lá um interesse financeiro indireto, né? O que é isso? Por exemplo, se você tem 5% do patrimônio líquido daquela empresa, conforme falamos, ok? Adicionado ao patrimônio, né, líquido ali de membros também, inclusive da família. Então, as ações aí para eliminar esse tipo de perda de independência, não é? É aquilo que falamos, tem que vender aí esse interesse, não é? Alienar, não é? De qualquer membro da equipe de auditoria. Todos que fazem parte da equipe de auditoria, se tiverem, não é, algum tipo de interesse financeiro, terão que se desfazer. Alienar também o interesse financeiro relevante na totalidade, não é? Ou a quantidade suficiente para que ele fique com menos de 5%. E também afastar, não é, qualquer membro da auditoria ali do trabalho daquela empresa auditada, ok? Para manter ali a independência, perfeito? Além disso, a violação, né, inadvertida no tocante a interesse financeiro, né, de uma entidade auditada não prejudica a independência da entidade da auditoria ou rede no máximo né, somente não prejudica se a entidade, né, de auditoria ela terá, né, políticas e procedimentos ali para se informar, não é, a respeito de tudo que todos têm, de todos os seus componentes, né, todos os seus funcionários possuem de bens, né, em relação a cada empresa, e já de forma antecipada, né, elas consigam já retirar essas pessoas, né, redirecionar esses interesses, né, esses que têm interesse, para não participar daquela auditoria, não é? Também, não é? Elas vão sempre verificar isso, não é? Fazendo com que essas pessoas não tenham esse tipo de comportamento, não adquiram mais de 5% de qualquer que seja a empresa, não é? Então, vejam que a empresa de auditoria ela tem que tomar um cuidado, se cercar de todos os lados, quando faz o seu controle de qualidade, evitando, né, já antecipadamente que qualquer tipo de interesse, né, seja econômico, financeiro, de administração, de parentes, de relacionamento, eles ocorram, já antecipando, né, qualquer tipo de postura antes de começar o trabalho de auditoria, perfeito? Já fazendo o planejamento, né? Quando ocorrer uma violação da entidade, né, elas têm que ter aí algumas salvaguardas, né? Obter a participação de um auditor adicional, não é? Exclusão da pessoa, não é? A perda da independência, ela pode se dar ainda por operações de créditos e garantias com entidade auditada, relacionamentos comerciais, relacionamentos familiares, atuação como administrador direto ou indireto. Então, tudo isso faz com que você perca a independência. Então, você tem que estabelecer uma postura de independência, né? Não só a postura, como parecer também bastante independente, ok? E o último assunto que vimos lá no slide, não é? É a rotação, a questão da rotação dos líderes da equipe, conforme nós já falamos aí, além do tempo, né, de 5 anos de gestão, mais 3 anos para retornar somente, não é? Verificar todo e qualquer relacionamento, né, de créditos financeiros, de parentesco, enfim, não é? Tudo isso que é necessário, além da rotação de todos os componentes da equipe para manter essa independência da forma mais admitida, né? Da forma mais correta possível, tá ok?
Muito bem, esses são os assuntos então básicos dessa nossa segunda aula e voltaremos na próxima aula então aprofundando sobre todos esses itens que vimos até aqui e abordando novos itens com certeza, ok? Até aqui agradeço, muito obrigado.